Oi, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre comportamento infantil desde o nascimento do bebê. Isso mesmo. Muitas mamães têm me falado seguintes coisas que eu vim desmistificar isso para vocês. Primeira coisa delas é: o bebê está fazendo meu peito de chupeta. Será que o bebê recém-nascido tem esse poder mesmo de fazer o seu peito de chupeta? Nós vamos falar mais sobre isso. Segunda coisa que nós vamos falar no vídeo de hoje é: a criança está fazendo pirraça. Será que a criança, com a idade que tem habilidades capazes de fazer pirraça para você que é mãe e pai? Terceiro ponto do vídeo hoje é: será que a sua casa está parecendo uma loucura? Gritos, birras, xingamentos, aquele estresse todo, criança chorando para todo lado, mãe berrando o outro. Nós vamos falar sobre esses 3 pontos no comportamento de hoje, trazer mitos e verdades e trazer habilidades, ferramentas, técnicas para você lidar com o comportamento da sua criança em casa, partindo de você. Essa semana no meu Instagram eu perguntei para as mamães numa caixinha de perguntas o que elas gostariam de ser para sua criança. E a maioria delas me responderam o seguinte: eu gostaria de ser o espelho dela, espelho para o meu filho. E aí eu coloquei outra reflexão para vocês e que levou muitos pais, muitas mães a pensarem e a refletirem de verdade sobre isso. E o que foi, doutora? Eu coloquei o seguinte: você que é mãe e pai, você quer ser o espelho para sua criança, você quer ser o espelho para o seu filho. Só que quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? E eu convido você que está assistindo esse vídeo a fazer uma reflexão sobre isso. Você gosta do que vê no espelho? Não daquela aparência física, mas da aparência emocional. Como você está lidando com a sua criança? Você gosta do comportamento que a sua criança está tendo? Lembra que ela é o reflexo da família, é o seu reflexo. Então, primeira coisa que eu venho para te convidar é: se olha no espelho e observa, vê se você gosta do que vê. Se você não gosta do que vê, esse é um convite para você a melhorar, a ser uma mãe melhor, a querer buscar ferramentas e habilidade para lidar com o comportamento. Sabe por quê? Eu vejo muitas avós falando o seguinte: eu criei 6, 7 filhos e do jeito que eu criei deu tudo certo. E estão vivos até hoje. Sim, mas vou te falar uma coisa: são apenas sobreviventes. Não são pessoas emocionalmente saudáveis, não são pessoas emocionalmente que conseguem lidar com frustrações, não são pessoas saudáveis fisicamente, porque simplesmente foi levando, foi criando e um atrás do outro foi levando aquela vida. E ela é menos mãe por isso? Não é. Por quê? Ela deu o melhor que ela tinha nas condições que ela tinha. Vocês sabem que eu sou apaixonada por uma frase do nosso filósofo brasileiro, historiador Cortella, que fala o seguinte: você não tem que ser a melhor pessoa do mundo. E eu vou te falar isso como mãe. Você, mãe, não precisa ser a melhor mãe do mundo. Você precisa ser o melhor que você pode, com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, você não precisa ser a melhor em tudo, mas você precisa buscar habilidades para ser cada vez melhor para o seu filho, se você realmente quer ser o espelho dele. Então vamos começar lá do primeiro tópico que eu falei para vocês. Meu bebê está fazendo meu peito de chupeta. Você acha mesmo que um bebê recém-nascido, ele quer pegar o peito somente para fazer de chupeta? É essa a impressão que a gente tem, né? Que o bebê está abusando de você. Eu vou te falar uma coisa: o bebê não tem habilidades para só ficar pedindo colo e peito só porque ele quer. É porque o peito realmente acalma. Essa sucção não nutritiva, esse fazer o peito de chupeta, é uma coisa que o bebê precisa, é uma necessidade fisiológica do bebê. Ele quer sugar o seu peito sim, toda hora? Ele quer fazer o seu peito de chupeta? Sim, vamos dizer que sim, então. Mas isso se chama sucção não nutritiva. É uma necessidade fisiológica do bebê de se manter ninando o tempo inteiro. Sabe aquela gemênciazinha que o bebê às vezes fica? Mamães confundem com cólica, espremendo para fazer um cocôzinho, mas não, isso é um ninar, um alto ninar do bebê. Ele está se ninando sozinho para se acalmar um pouquinho, para relaxar. Eu te convido a fazer isso em casa. Faz esse teste. Você que é mãe, você que é pai, tenta dar uma relaxada, uma respiração mais profunda
e no fim solta o ar, que seria uma leve gemência, solta o ar com barulho. Isso leva a um relaxamento muito profundo do corpo e isso para o bebê emocionalmente é muito tranquilizador, é um tranquilizante natural. A gente fala que o peito é um santo remédio e ele é mesmo. Então, se o seu bebê está querendo chupetar o seu peito, não leve isso para o lado ruim, isso é muito bom. Quer dizer que o vínculo que você tem com o seu bebê é um vínculo tão grande, um vínculo de amor, que ele se sente muito mais tranquilo, muito mais relaxado quando está com você, sugando o peito. O peito, ele cria no bebê, além de saciedade pela sucção do leite materno, ele cria na sucção não nutritiva endorfinas. O corpo do bebê produz endorfinas. Endorfinas são hormônios naturais que são liberados no corpo do bebê quando ele suga o seio materno. E isso faz o quê? O que a endorfina faz no nosso corpo? Deixa a gente mais feliz, não é mesmo? Deixa a gente mais relaxado, deixa a gente mais saciado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então isso é bom para o seu bebê. Então, se você é mãe, uma mãe que amamenta e que está exausta, começa a olhar para esse lado. Mas tem técnicas para melhorar esse chupetamento do peito, tá? Então, as técnicas são deixar a barriguinha do bebê bem cheinha. O que é isso? Como que eu faço isso, doutora? Com a barriguinha dele cheia, você vai deixar o seu bebê mais tranquilo, mais saciado, vai ter produzido endorfina suficiente para ele conseguir passar um tempo maior dormindo um pouquinho. E como que a gente faz isso? Fazendo uma boa mamada. Como que eu faço uma boa mamada, doutora? Meia hora, 40 minutos no peito, sugando, no relógio, gente. Às vezes você vai deixar mais de uma hora esse bebê no peito para que ele sugue 30, 40 minutos. Bebê no peito e bebê sugando com sucção nutritiva que vai encher a barriguinha dele são duas coisas diferentes. E a gente precisa saber disso. Como que a gente sabe disso? O bebê, quando ele faz... Vou beber uma água. O bebê, quando ele faz uma sucção nutritiva, ele faz boquinha de peixinho, ele faz mobilização da articulação aqui do rostinho que você vai fazer. Vai pôr o dedinho e você vai ver que ele tá movimentando. E você vai pôr a mãozinha no pescocinho e ele vai estar deglutindo. Diferente daquela sucção quando ele tá só chupetando ou está chupando o chupete, que ele não faz deglutição, ele só faz o movimento de sucção. Então você tem que observar esses 3 passos. Primeiro, a pega correta. Segundo, a articulaçãozinha da boquinha se movimentando de forma correta. E terceiro, você ouvindo ou palpando a deglutição do seu bebê. Então são 3 passos que você precisa checar para ver se o seu bebê está fazendo uma sucção nutritiva correta. Ok, chequei então, doutor, esses 3 passos, ele está fazendo. E agora? E agora você vai estar com um relógio do lado. Normalmente eu oriento os papais e falo, papai, você vai ser o relógio da mamãe e vai ser o cara que vai buscar a água e vai ficar ali do lado. Porque o pai pode sim participar da amamentação, pode e deve. Eu tenho paizinhos que falam, nossa, que tristeza eu não poder oferecer o peito, eu não poder amamentar. Mas você pode amamentar sim, paizinho, de outra forma. Se você é um pai que amamenta, comenta aí pra gente. Pai que amamenta é um pai que fica do lado, que fica dando apoio para a mãe, que busca água, que anota o tempo e que depois pode colocar ele em pezinho para arrotar. A gente fala em pezinho para arrotar, mas não é simplesmente deixar o bebê arrotar, tá? O bebê tem que ficar, depois de todas as mamadas, de 15 a 20 minutinhos em pé, porque senão você gera outro tipo de comportamento nesse bebê, que é um desconforto gastrointestinal, que a gente pode confundir às vezes com doenças do refluxo, tá? Então, para que isso não aconteça, independente de arroto, deixar o bebezinho em pezinho, lembra que aqui é a cabecinha do bebê, em pezinho de 15 a 20 minutinhos, independente de arroto. Porque tem bebê que arrota muito rápido e tem bebê que não arrota. Se você só deixa ele 5 minutinhos e deita, esse bebê regurgita, vai ter mais cólicas, vai ter essas regurgitações, pode perder um pouquinho de peso e, além disso, os engasgos, tá? Então, o papai vai ficar lá contabilizando no relógio. Deu 30, 40 minutos sugando. Passou mais de uma hora, às vezes, esse bebê no peito, mas deu 30, 40 minutos sugando. A gente sabe que esse bebezinho tá de barriguinha cheia e que, então, você pode controlar esse comportamento e deixar ele mais tranquilo com isso. Nós vamos para o segundo ponto desse vídeo.
a sua criança fazendo pirraça para você. Será que a sua criança ela tem essa capacidade, essa habilidade de falar, vou pirraçar minha mãe, vou dar birra porque ela não quer fazer tal coisa para mim? Você acha que uma criança de 1, 2, 3 anos tem essa habilidade? Eu vou te dizer que não. Talvez você gostaria que sim, né? Mas eu vou te falar que isso vem de outras coisas e não simplesmente porque ela quer pirraçar você. E aí eu vou te falar alguns pontos do porquê você entender, de precisar entender o que a criança está querendo te dizer com essas possíveis pirraças que ela está fazendo. A criança, quando ela dá birra, ela chora, ela se joga no chão, ela joga coisa, ela bate. Olha quantas coisas a criança faz. E você pode estar intitulando isso como pirraça. Opa, tá vendo? Meus cachorros fazem pirraça pra mim também. É só começar a gravar o vídeo e eles começam a latir. Brincadeiras à parte, a gente acha que a criança tá fazendo pirraça pra nós nesse momento. Mas eu vou te falar que a criança está querendo te dizer alguma coisa que você, mãe e pai, ainda não tem habilidade para entender e compreender o que a sua criança está querendo te dizer. Então a birra nada mais é, grava essa frase, hein? Vou repetir. A birra nada mais é que a falta de habilidade dos pais, isso mesmo, em lidar e interpretar o que a criança está pedindo. Isso mesmo. Então uma birra, eu vou contar uma história para vocês. Tem um vídeo que circulou muito tempo aí na internet de uma criança, uma mãe filmando a criança escondida. Então, a criança que estava pouco tempo tinha aprendido a andar, então andava ainda toda caidinha assim para os lados, né? Ainda tentando se equilibrar. Essa criança passava chamando a mamãe, não encontrava a mamãe filmando. E ele passava, mamãe, chamando normal, sem chorar, sem nada. Aí, quando ele via a mãe, ele se jogava no chão, se jogava, esperneava e chorava. E aí, esse vídeo foi passado numa palestra e todo mundo deu risada. Aí, de novo, a mãe escondia, a criança passava, enxugava as lágrimas na hora. Mamãe, normal, não tava chorando, não tava esperneando. Quando ele via a mãe filmando, ele se jogava no chão e esperneava. Talvez a gente ache graça disso. Como aquela plateia inteira de uma palestra onde foi passado esse vídeo também deu risada. Mas olha, você pode estar dando risada de você mesmo, por achar que essa criança está fazendo pirraça para você, ela está fazendo birra para você, mas não. O que ela está querendo te dizer com isso é que a minha mãe, eu acredito muito que a minha mãe está prestando atenção em mim. Ela vai conseguir me ajudar a resolver os meus problemas. E aí, o que você faz? Você acha graça, você dá risada, a criança não entende nada, aí você começa a bater, pôr de castigo, gritar, brigar, sendo que você não tem a capacidade ainda de entender o que essa criança está te dizendo. Então, essa criança ela não tem habilidade cerebral para fazer pirraça para você. Ela está querendo te contar o que ela está sentindo, uma emoção que ela ainda não conseguiu nomear, uma emoção que ela ainda não conseguiu te contar o que é naquele momento que está deixando ela desconfortável. E que você ainda também não entende. Mas quando você começa a olhar com outros olhos, ter habilidade para entender que aquilo é uma emoção que está doendo naquela criança. Essa criança se jogando, olha o desespero. Mãe, me escuta, pelo amor de Deus. Olha o desespero dessa criança. E você dando risada. Mas calma, não se culpa por isso. Porque eu tô aqui hoje para te dar as habilidades, as técnicas, para te ajudar a resolver isso. Primeira coisa, quando uma criança dá birra, esperneia e faz aquela possível pirraça, que você dá o nome de pirraça na verdade, porque ela simplesmente não está conseguindo te dizer, você como adulto tem uma habilidade cerebral, mental de falar, parar, respirar, respira, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Esse momento de fúria, de raiva, de não aguentar aquele bebê chorando, a criança chorando, é natural. Você se estressa com isso como qualquer pessoa normal, como qualquer mãe normal. Você não precisa se culpar por isso. Eu tô aqui para trazer para sua maternidade leveza, gentileza, mas para fazer com que você não perca a firmeza na hora de educar a sua criança. Mas que você seja gentil com os sentimentos dela, como você gostaria que fosse com os seus. Não dá simplesmente para falar para a criança que ela, é criança, vai passar. A criança, quando você faz isso, ela simplesmente se torna só um sobrevivente, com traumas futuros e muitos traumas. Traumas e medos que você coloca na criança. Medo não é um sentimento nato. Medo
coisas que você, mãe e pai, cria na cabeça da sua criança. Depois eu vou te contar uma história sobre medo. E então, quando a criança começa a dar birra, voltando lá atrás, o que você tem que fazer? Olha nos olhos da criança. Respira, né? Depois de respirou, respira. Sai, desvencilha do problema e olha ao redor. Olha, como uma pessoa que estivesse fora do problema. O que essa criança está querendo me dizer? Como assim, doutora? Isso, se pergunta. Por que essa criança está dando birra? Por que essa criança está desse jeito, se jogando? Pergunta para ela, pergunta. Se a sua criança tem habilidade já de fala, pergunta, filho, eu sei. Eu sei que você está sofrendo com esse sentimento. Eu sei que não tá fácil para você. Mas, fala para mim, de que forma que eu posso te ajudar? Pergunta isso para sua criança. Mas, doutora, eu vou perguntar isso para uma criança de 1 ano e meio, 2? Sim, gente. Trate a criança como você gostaria de ser tratado. A gente tem na cabeça que a criança tem que ser tratada de forma diferente. Não, você vai tratar a criança como se fosse um adulto, como se fosse o respeito, a consideração, a educação que você tem por um adulto que você convive. Então você vai perguntar isso para ela, mesmo que naquele momento ela não tenha habilidades para falar para você, mãe, eu tô sofrendo porque eu tô com raiva, porque eu não tô conseguindo fazer o meu brinquedo, eu não tô conseguindo correr sozinha. A criança, gente, quando ela vai aprender a lidar com algumas situações, ela vai aprender com aquilo que você, mãe, vai ensinar. Então, é daí que você tem que começar a nomear. Filho, eu sei que você está sofrendo com essa situação, de que forma eu posso te ajudar? Se a sua criança não tem essa habilidade ainda de te responder, você pode ajudá-la nomeando as emoções. Eu adoro de falar sobre nomear as emoções, porque isso traz um pouco de clareza para vocês. Então, vamos lá. A criança está estressada, está gritando, está dando birra, fazendo a sua pirraça, que você chama de pirraça, mas que na verdade é um modo dela te dizer que ela está desconfortável. E aí então você pode analisar aquele momento e pensar, o que ela pode estar sentindo naquele momento? É medo? É angústia? É raiva? O que é? Então, é frustração? Também tem muito isso nas crianças de não conseguir fazer alguma coisa e sentir frustrada e chorar e jogar coisa. Então, filho, vem cá. Isso pode ser raiva, que talvez você esteja sentindo. Ao invés de você pegar isso e jogar ou bater em alguém ou morder, vamos fazer coisas diferentes. E aí, eu vou te dar 3 opções que você pode dar para essa criança, para ela ficar mais tranquila quanto aquele momento frustrante de desconforto que ela está sentindo. A primeira coisa que você pode fazer com essa criança é, filho, fica aí, espera isso passar, a mamãe já volta. Eu vou ali e venho para te ajudar. Por quê? A criança talvez ela só precisa de um tempo para ela resolver com ela mesma. Mas só faça isso se a criança estiver num ambiente confortável para ela. Por exemplo, a sua casa, o quarto dela. Não faça isso em outros locais. Por exemplo, quando uma criança que é praxe está dando birra no supermercado, na farmácia, qualquer lugar que você vá, numa loja, a criança está dando birra, o que a gente faz? Finge que nada tá acontecendo, né? Quem que é essa criança? A gente fala, né? Essa criança dando birra. Cadê a mãe dessa criança, né? Aí vem aqueles julgamentos, né? E aí você, sem saber o que fazer, às vezes você deixa lá a criança dando o showzinho particular dela e você só assistindo de camarote, fingindo que nada tá acontecendo. Sabe o que a criança sente nesse momento? Vamos passar essa figura para você. Você tá sofrendo com alguma coisa, você tá chorando, um monte de gente passando em volta e você chorando ali por alguma situação de estresse que aconteceu, ou porque você foi contrariado, ou porque você perdeu o emprego, ou porque você perdeu alguém, ou perdeu alguma situação do controle, e aí você tá chorando, tá todo mundo passando e não tem uma alma viva, uma pessoa, um amigo, um conhecido seu, alguém de amigo de trabalho, para chegar para você, pôr a mão no seu ombro e perguntar: fulano, tá tudo bem? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Olha só, se coloca nessa situação. Olha a tristeza que é em meio a tanta gente, olha a solidão. Em meio a tanta gente, tantos amigos, tantas pessoas conhecidas, ninguém é capaz de te perguntar o que você está passando. Agora, vamos voltar lá para a criança. Olha a criança na mesma situação. Ela não tem habilidades para nomear a emoção dela. Ela está querendo uma coisa, ela não sabe por que ela não vai levar aquilo embora do supermercado, porque simplesmente você não fala, é não e pronto.
Então ninguém fala isso pra você. Olha só como essa criança pode estar se sentindo. Ela tá chorando e ninguém tá dando bola. As pessoas estão perguntando cadê a mãe dela tá fingindo que nada tá acontecendo. Então olha o sofrimento dessa criança e que você tá deixando passar. Então se coloca sempre no lugar da criança. Não faça com a criança o que você não gostaria que fizessem com você. Parece um clichê, mas é muito real. Não façam, gente. Isso leva para o resto da vida de vocês, para tudo. Não façam com a criança nem com outras pessoas o que você não gostaria que fizesse com você. E aí, então, esse primeiro ponto que eu falei para vocês, deixa a criança somente chorando sozinha se ela precisar de tempo, porque tem crianças que precisam de tempo para elas. Às vezes as crianças, na hora, elas não conseguem lidar com as emoções, elas precisam simplesmente que você deixe ela lá, sozinha, naquele momento, chorando. Igual os adultos também, às vezes precisam de ficar sozinhos, às vezes precisam ficar quietinhos para se encontrarem. E a criança não é diferente. Mas só faça isso quando a criança estiver num ambiente confortável para ela, tá? Tá, a segunda coisa é o abraço. Como assim, doutora? A criança tá dando birra, tá ali me fazendo pirraça, eu vou abraçar? Faça diferente. Não mostra para sua criança que simplesmente não tem valor aquilo que ela está sentindo. Mostra que tem e que você tem compaixão, que você tem empatia, que ela tem segurança em você, que ela pode contar com você como mãe e ela vai sentir isso no abraço. Tem crianças que aceitam um abraço e tem crianças que gostam de ficar sozinhas. Então você, como mãe, você já vai começar a interpretar, a conhecer e a prestar mais atenção nesses momentos. Será que a minha criança precisa ficar sozinha ou será que a minha criança é uma criança do abraço? Esse é o segundo ponto que você pode fazer. E o terceiro ponto é tirar aquela criança daquele lugar e levar para outro. Talvez está uma confusão tão grande naquele ambiente, briga com coleguinhas, ou às vezes a criança está tão irritada com os brinquedos que estão ali, com a tarefa que ela estava fazendo e que não deu conta. E aí aquele ambiente está deixando a criança muito estressada. E aí, o que você faz na terceira dica do vídeo de hoje? Pega essa criança, tira dele, filho, vamos então para outro lugar? Leva ela para fora desse ambiente, leva para respirar, dá uma volta de carro, leva para o parque e chama ela para respirar. Filho, vamos respirar? E respira. Respira. A respiração, ela é fisiológica do nosso corpo. Quando a gente respira, a gente oxigena o nosso cérebro e leva calma, leva um pouco mais de tranquilidade para os nossos músculos, para os nossos impulsos nervosos e traz tranquilidade para o nosso coração. Sabe aquela sensação de coraçãozinho quentinho? É isso que faz quando você age de alguma dessas três formas. Existem várias técnicas que dá pra gente usar. Hoje eu tô contando 3 para vocês. E depois vocês podem me contar qual delas vocês usaram e que funcionou para vocês, tá? Bom, então hoje nós falamos sobre a criança que está fazendo peito de chupeta, esse comportamento. Nós falamos sobre a criança que está fazendo pirraça para você. E nós vamos agora para o terceiro ponto, compreender aquilo que a sua criança está querendo te dizer. Como eu já te falei, interpretar as emoções são coisas muito difíceis, mas você mostrar para sua criança que isso é comum e que isso pode acontecer e que tudo bem ter raiva, mas a gente só precisa mostrar para ela, tudo bem ter raiva, mas talvez isso que você está fazendo não é legal. O famoso dizer não sem dizer a palavra não. É isso mesmo que nós vamos falar agora. A criança, ela no cérebro dela, isso é da criança, é fisiológico, tá, gente? Isso é físico, do corpo dela. Então, quando a gente dá para treinar o cérebro, que é só emocional, a gente faz isso de uma forma muito tranquila, reprogramando o cérebro da criança. Mas tem coisas que são físicas, que é do corpinho, que não tem jeito. Então, você precisa compreender quando sua criança tem habilidades para interpretar o não que você diz e quando ela ainda não tem essa habilidade de entender quando você diz o não para ela. As crianças menores, elas não têm a capacidade de entender quando você fala não. Foi feito um estudo, uma das maiores universidades do Brasil, sobre as crianças não compreenderem o não. As crianças estavam em cima de um lugar, olha só o estudo. As crianças estavam em cima de um lugar, um muro, só que elas estavam seguras para o estudo. E as mães, vendo a criança subir e escalar, elas eram
parte delas eram orientadas a falar para a criança, não pula daí. E a outra, ao invés de falar não para a criança, falar, filho, vamos descer daí? Ao invés, somente, gente, vocês viram, né? É só tirar a palavra não. Então, é dizer não sem falar não. O que esse estudo mostrou? Que 87% das crianças que as mães falaram não pula do muro, pularam. Elas estavam em segurança por conta do estudo, mas olha só isso. Então, saber lidar com as fases da criança, com a habilidade que ela tem, é uma forma de você, pai, não se frustrar. A gente precisa alinhar expectativa e realidade. Não requeira da sua criança coisas que ela não está apta para fazer. Então, por isso que hoje eu venho trazer para vocês técnicas e habilidades que eu vejo nas mais de 3.000 famílias que eu consigo atender no consultório, os padrões que trazem as dificuldades para as famílias enfrentarem o comportamento da criança. Então, às vezes, a gente simplesmente atribui, essa criança está com um comportamento ruim, essa criança está me fazendo de gato-sapato, essa criança só dá birra, essa criança não se comporta, essa criança não obedece. Antes de você colocar defeitos no comportamento da sua criança, vamos olhar com um olhar mais humano e gentil para os nossos filhos e perguntar para ele o que eles estão sentindo. Olha só outro estudo sobre adolescentes. Tem um estudo que foi feito em adolescentes com a disciplina positiva que fala o seguinte: fizeram um X de adolescentes que tinham certos problemas e que eles iam falar com seus pais. Os pais foram orientados, quando esses adolescentes chegarem, para contar o que eles estavam passando, a fazer algumas perguntas para o adolescente. Que tipo de pergunta, doutora? Filho, você quer que eu te escute? Você quer que eu me envolva com o seu problema? Ou você quer que eu te dê soluções para você resolver o seu problema? A maioria deles responderam que só queriam ser ouvidos. Sabe aquela mãe que grita, aquela mãe que é estressada, que aparentemente a gente fala aquelas mães loucas? Não tem nada de louca. A mãe que grita é a filha que não foi ouvida. Isso mesmo. Então não deixe que a sua criança se transforme naquela mãe louca, julgada, se você não ouve ela hoje. Ela vai ser uma mãe futuramente que vai se estressar, que não vai saber lidar também emocionalmente com os filhos. Então hoje, com essas técnicas, com essas dicas que eu tô te dando, você tem a oportunidade, a capacidade já de pôr isso em prática e quebrar esse ciclo de ensinar para sua criança ser uma criança emocionalmente saudável, uma criança inteligente, uma criança que não vai ter traumas futuros. Essas são as dicas de hoje. Só que eu ainda vou contar para vocês a história do medo. Lembra que eu falei que medo é uma emoção que você instala na cabeça da criança? Isso mesmo. O medo é um sentimento que não é nato das crianças, é um sentimento que elas aprendem. Vou contar alguns exemplos e vou contar um exemplo para vocês do meu esposo, o Guilherme. Então, olha só. Quando a criança vai passar perto de cachorros ou tá perto de tomada, o que normalmente as mães fazem? Fala, ai, meu Deus, ai não, ai, cachorro, Gente, isso é um comportamento, claro, bem claro, que é para a criança se manter segura, né? A intenção da mãe é isso, mas essa criança tá assustada. Ela responde com, ai meu Deus, isso é perigoso, isso eu tenho que ter medo o tempo inteiro. Então, com isso, ela vai criando um ciclo vicioso de medo de tudo. Medo de cair, medo de brincar, medo de pôr a mão nas coisas, medo de animais, que aí eu vou te contar a história do meu esposo. Ele foi uma criança que passaram medo nele na infância de coisas que têm asa. Um tio dele, brincando, pegou, acho que uma galinha, se não me engano, e colocou perto dele e passou medo. A galinha bateu as asas e ele ficou muito amedrontado com aquilo. É um trauma de infância que persiste até hoje na vida adulta. Hoje, o que acontece? Uma vez a gente morava numa casa que era um sobrado. Foi a primeira vez que eu vi o quanto o medo imposto numa criança lá atrás, ainda na infância dela, pode persistir até a vida adulta. E aí ele foi descendo as escadas, eu falei, cuidado, tem um morcego ali. As janelas estavam abertas e entrou um morcego ali. Aí olha só o que aconteceu, ele paralisou, ele falou, não vou descer. Eu dei risada, eu falei, para com isso, tá longe, desce, depois a gente tira. Depois a gente tira.
esse morcego daí. Ele pegou, foi descendo a escada, ele não conseguiu descer as escadas. Não conseguiu. Ele ficou taquicárdico, suando frio. Ele falou, não, olha aqui como que eu tô. Ele ficou suando frio, a mão gelada, taquicárdico, boca branca, de medo de uma coisa que estava distante, que não ia fazer nada. E o pior, ele sabia que era um medo irracional, mas foi um medo imposto tão grande durante a infância que na idade adulta ele tem medo até hoje. E olha só, e isso com certeza pode ser traumas de muitas outras coisas que pode paralisar ele futuramente para resolver e lidar com muitas emoções. Então, essa é uma história que eu tô contando para vocês. Opa, meus cachorrinhos aqui estão hoje que estão com saudade. Então, isso são histórias que eu conto para vocês para vocês perceberem que lá na infância, a criança, tudo que ela aprende, ela vai levar para a idade adulta e que você pode prejudicar. Parece bobo esse medo que eu tô falando, mas isso pode gerar para a criança medo de crescer na vida, pode gerar medo de ter vida social, medo de conversar, medo de encarar os problemas, as dificuldades. Então, é importante que vocês saibam que ser o espelho da sua criança é uma coisa muito maior que simplesmente falar, eu quero ser o espelho da minha criança. Se olhe no espelho e goste do que você vê lá.